Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje venho aqui falar de um tema que me agrada bastante, que tem a ver com a aquariofilia, os peixes, os camarões, as crianças, falar um pouco de tudo, falar um pouco da importância da aquariofilia para as pessoas, para as crianças e também de algumas vantagens que a própria aquariofilia tem, o facto de mantermos um aquário ou mais, os benefícios que tem para uma criança. Eu já há algum tempo que ando para falar deste assunto, ter aqui uma pequena conversa, expressar também aqui algumas opiniões que eu tenho, e hoje achei que seria indicado. Eu até acabei por colocar no chat GPT para saber também qual é que é a opinião de uma inteligência artificial em relação a este tema. Okay? Muitos dos tópicos que ela me apresentou é algo que eu concordo a 100% e venho falar aqui um pouco sobre isso, sobre as vantagens de manter aquários com crianças ou ter aquários, por exemplo, numa sala de aula. Eu acho que traz muitas vantagens, ensina-nos muitas coisas, senso de responsabilidade também, no caso das crianças, embora que alguns adultos também não o tenham. E eu acho que é importante nós pensarmos nisso, não apenas sobre cães e gatos. Há pessoas que não gostam nem de cães nem de gatos, ou que não têm a possibilidade de os ter, ou porque ter um cão é uma prisão muito grande e preferem não ter um cão em casa porque têm uma responsabilidade acrescida que a vida não lhes permite. No caso de um aquário já é diferente, não é preciso ir passear o aquário à rua, não há esse tipo de interação, mas existe outros. Ter um aquário em casa é como se trouxéssemos um pouco da natureza para dentro da nossa casa. Eu acho que esse é o ponto principal de ter um aquário. Seja um aquário de peixe, de camarões, de aquascaping. Talvez o aquário de aquascaping seja preciso ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para ter um aquário realmente plantado e com qualidade. Quem está a começar, se calhar, não vai conseguir manter um aquário assim com tanta facilidade, no caso de aquascaping, mas para ter peixes ou camarões não há necessidade de ser o supra-sumo da aquariofilia. Basta perceber um pouco das bases para ter então o aquário. Se quem me está aqui a ver tem filhos e não tem aquários e gostava de ter e acha que pode ser prejudicial, eu acredito que não. É exatamente o contrário. Eu acho que é muito benéfico. Claro que não vamos colocar uma criança a tratar de um aquário sozinho, por várias questões. Tanto porque a criança se pode magoar, até no vidro ou nos utensílios, e também para termos atenção às vidas que estão dentro do aquário. Há aqui vários pontos que eu quero pegar. Eu acho muito interessante, por exemplo, as escolas que têm este cuidado, esta atenção, e há algumas escolas que têm um aquário ou na entrada, ou basta um aquário simples, ou na entrada, ou um aquário por turma, para dar, em que cada dia é um aluno, por exemplo, a alimentar os peixes ou os camarões do aquário, claro, sempre com supervisão. Eu acho isso muito interessante, porque a nível de senso de responsabilidade, cria uma responsabilidade acrescida nas crianças que, para mim, é algo importante. Eu acho que as crianças hoje em dia, nós criticamos muito os jovens adolescentes que não têm maturidade, não têm responsabilidade, mas se calhar também parte um pouco dos mais velhos criar logo esse senso de responsabilidade desde cedo. Isso é importante. Qualquer criança com 6, 7 anos consegue perceber que são seres vivos e que existe um senso de responsabilidade para alimentar os peixes, camarões, tratar do aquário. Eu acho que isso é muito importante. Para quem tem filhos e quer ter um aquário, faça uma pequena pesquisa ou até mesmo nos nossos vídeos vai encontrar informações importantes para montar um aquário. Não precisa de ser nada especial. Um aquário simples, com meia dúzia de plantas, uns peixinhos ou uns camarões, e já dará para a criança ter uma responsabilidade acrescida, bem como observar
também a natureza a crescer dentro do próprio aquário. Eu agora vou agarrar aqui no que tirei do que falei com o ChatGPT e vou falar aqui de algumas menções que eu concordo. O que não concordo não vou falar aqui, porque o vídeo é sobre o que eu acho e o que concordo, e assim não me vou esquecer de nada. O primeiro foi que eu em parte até já falei, tem a ver com o estímulo e responsabilidade. Cuidar de um aquário envolve tarefas como alimentar peixes, limpar o vidro, trocar a água, observar a saúde dos animais. Essas atividades ensinam às crianças a importância da rotina, do compromisso e da responsabilidade com os seres vivos. Eu acho que isto é muito importante, até do próprio respeito para com o outro, da preservação das espécies, da preservação da natureza. Eu acredito sinceramente que isso é muito importante. Aprendizagem sobre biologia e ecossistemas. Okay? Dependendo do aquário, pode ser mais ou menos propício a essa aprendizagem, mas qualquer aquário dá para fazer essa aprendizagem. Para as crianças já mais velhas, já podemos ir para os ciclos do azoto, por exemplo, até porque crianças ainda relativamente jovens já têm fisicoquímica e tem tudo a ver o ciclo do azoto com a fisicoquímica, portanto, não estamos aqui propriamente a falar de crianças recém-nascidas. Essas crianças já mais adultas, digamos assim, já adolescentes, podem facilmente compreender o ciclo do azoto, até porque a partir de determinado ano, salvo erro do 7º, começam a ter fisicoquímica e a perceber e a falar sobre esses temas. Desenvolvimento da paciência e observação é o terceiro elemento. Hoje em dia, até mesmo aos mais velhos, falta paciência. As pessoas não têm paciência, por exemplo, para ver um vídeo longo, e eu compreendo, possam não gostar do tema, mas, do modo geral, as pessoas parecem que não têm paciência para esperar. Então, é vídeos de 5 segundos, 10 segundos, estão a passar, fazer scroll, querem montar um... Eu noto isto nos mais velhos, até algumas pessoas que falam comigo, querem montar um aquário hoje e amanhã já ter tudo funcional. E o aquário não é isso. O aquário é tempo, paciência. Eu noto muito isto nas pessoas que querem fazer, por exemplo, criação de camarões, reprodução de camarões. As pessoas querem montar o aquário hoje e amanhã já ter camarões bebés. Não dá. Nós montamos o aquário, fazemos os ciclos. Se os ciclos não forem devidamente feitos, por exemplo, com caridinas, vão ter sérios problemas, como morrer a colónia toda. Se não respeitarem os timings do aquário e dos ciclos, correm o risco de comprar camarões, colocar dentro do aquário e eles morrerem todos. Portanto, obrigatoriamente esse ciclo terá de ser respeitado, senão vão morrer. É preciso ter paciência para ver um aquário a trabalhar vazio durante um mês ou até mais para ter os primeiros camarões. E depois eles querem, quem consegue esperar esse mês, quer que os camarões reproduzam logo de seguida. E não dá. Se tivermos umas caridinas, nós podemos colocar as caridinas hoje no aquário ciclado e daqui a 2 ou 3 dias, se elas já tiverem idade para tal, já aparecerem as primeiras ovadas depois da troca de casca e disso tudo. Mas podemos correr o risco de colocar as caridinas no aquário e elas demorarem 3 meses até aparecer a primeira ovada. Pode acontecer N fatores. E quando nós estamos a falar de reprodução, estamos a falar que nós montamos o aquário hoje, daqui a um mês e meio colocamos camarões. Vamos partir do princípio que passado um mês aparece a primeira ovada e passado um mês e pouco, dependendo do tipo de camarão e das temperaturas, vão aparecer os primeiros juvenis. Portanto, passado cerca de 4 meses, vão aparecer os primeiros juvenis. Não, 4 meses não, esperem. 1 mês e meio para a montagem, para a ciclagem, quero dizer, mais 1 mês e meio para os ovos eclodirem, são 3 meses. Mais 2 meses para... 2 meses no mínimo, para se vender os primeiros camarões. Portanto, no mínimo estamos a falar de 5 meses, 6, desde o tempo em que se decide montar o aquário, monta-se o aquário e que se começa a ver alguma rentabilidade, se for esse o pensamento.
portanto, para isto também é preciso ter paciência e saber que as decisões que nós tomamos hoje, seja com camarões, com peixes, mas quem quer fazer uma reprodução, as decisões que nós tomamos hoje vão ser repercutidas meio ano depois. Portanto, é preciso ter paciência e é preciso saber que às vezes falhamos, e por isso é que muita gente desiste, porque não tem a paciência, nem tem a capacidade de planeamento para aguardar pelo resultado. E eu noto isso também nos adultos, e acho que é importante também os adultos começarem a ter um pouco mais de... Não todos, claro, mas começarem a ter um pouco mais de calma nas suas vidas. Porque a realidade é que as pessoas, no modo geral, não têm um ritmo de vida assim tão acelerado quanto isso, mas mentalmente não têm a capacidade de esperar. As pessoas, se esperarem 5 minutos na fila do pão, ficam chateadas, mas depois chegam ao carro e estão 10 minutos a fazer scroll no telemóvel. Portanto, há tempo para umas coisas, não há tempo para outras. É assim um bocado... A sociedade hoje em dia está um bocado esquisita. Mas, nisto, há que ter calma, e isto acaba por nos ensinar que nós temos de ter calma e respeitar os processos. E as crianças, a mesma coisa. Portanto, vão ficar... acabam por ficar a observar os aquários, acabam por se tranquilizar também. Porque acaba por ser engraçado, e eu às vezes recebo crianças aqui em casa, e não há dúvidas que as crianças adoram ver os... No caso, aqui são camarões, adoram ver os camarões de um lado para o outro e gostam e ficam, se for preciso, sentam-se aqui a ver os camarões a andar de um lado para o outro. Portanto, acredito que seja bem melhor do que a criança estar agarrada a um telemóvel o dia inteiro. Mas isso são opiniões e cada um é como cada qual. A redução do stress e da ansiedade acaba por estar aqui um pouco ligado ao que eu tenho vindo a falar. Portanto, estamos a criar crianças demasiado ansiosas. Devia ser ambiciosas, devia. Estamos a criar crianças demasiado ansiosas. A sociedade, do modo geral, acho que está um pouco assim. Mas acredito que se não tivermos cuidado, vai piorar bastante. Acredito que vai piorar bastante. 5. Estímulo à curiosidade e ao pensamento científico. Ao perceberem mudanças no aquário, como o nascimento de alevino de alevinos ou o crescimento de algas, as crianças são motivadas e estimuladas ao raciocínio lógico e o pensamento científico. Portanto, ao verem coisas novas a acontecer nos aquários, como camarões pequenos a aparecerem nos aquários, elas, neste caso os mais novos principalmente, vão ser estimulados a questionar o que é aquilo, porque é que aconteceu, como é que se processa o aparecimento das algas. A mesma coisa, portanto, acabam por ficar mais curiosas, e isso é sempre importante também para o desenvolvimento da própria criança. Lá está, isto é sempre a minha opinião, ok? Acho que é bastante positivo. Incentivo, no caso aqui já, se calhar para as mais velhas, no caso se calhar a partir dos 10 anos, embora que mais novas também sabem ler, mas se calhar aqui a partir dos 10 anos, incentiva a leitura e a pesquisa. Portanto, para as mais novas, se calhar vamos ter de ser nós a explicar. Para outras, se calhar nós vamos abrir um artigo, vamos abrir uma história, vamos abrir qualquer coisa que tenha a ver com o tema, para elas ficarem a perceber e a saber mais sobre biologia, animais, natureza. Eu acho que é importante. No caso, como eu falei no início, de aquários em escolas, em salas de estudo, incentiva o trabalho em grupo e a socialização, que é aqui o ponto 7. Quando o aquário é parte de um ambiente coletivo, como uma sala de aula, ele pode ser usado como ferramenta para atividades em grupo. Isto é muito importante. O trabalho em grupo não é apenas fazer um trabalho de apresentação português. Não, o trabalho em grupo é toda uma comunidade a trabalhar em prol do bem-estar, no caso daquela mini natureza que está ali dentro. Eu acho que isso é muito importante. Acho que nós focamos muito em visitas de estudo, que acabam por ser as mesmas de sempre há anos, que a mesma escola faz a mesma visita de estudo para aquele ano de escolaridade e vão sempre aos mesmos sítios e não acontece nada de novo, enquanto dentro do próprio edifício escolar podia haver uma aprendizagem real, acrescida, sem ser preciso andar de um lado para o outro a ver coisas que às vezes não têm interesse nenhum e que sinceramente acho que é só mesmo para queimar tempo e dinheiro.
Introdução. Esta é a final. Introdução à ética ambiental. O cuidado com o aquário é uma porta de entrada para para discussões mais amplas sobre o meio ambiente, preservação de espécies, sustentabilidade e responsabilidade com o planeta. Numa altura em que toda a gente se diz muito preocupada com a natureza e com o planeta, em que muitos professores o fazem, acho que era importante nós dinamizarmos, embora que em Portugal, no caso eu falo de Portugal, mas a maioria das pessoas que vê os meus vídeos até são do Brasil, ao qual eu agradeço, dão muitas visualizações e agradeço imenso. Portanto, eu também posso aplicar isto ao Brasil, mas não tenho conhecimento de causa para falar das escolas do Brasil. Aqui, em Portugal, conheço melhor o meio e os ambientes e eu acho que podia haver um cuidado acrescido, como por exemplo, na disciplina de ciências, acho que teria toda a lógica haver, por exemplo, há escolas que têm salas específicas para ciências ou para físico-química, ter um aquário plantado com umas plantazinhas, com uns peixinhos, uns camarões, é super fácil de cuidar e haver um cuidado acrescido com o aquário, em que havia responsáveis e isso podia até fazer algumas aulas dedicadas ao que se passa dentro do aquário, porque coisas que se passam no aquário passam-se na natureza e vice-versa. E eu acho que era extremamente interessante que isso acontecesse. Isto aqui é um mero desabafo, algo que eu às vezes falo com alguns amigos, mas que eu gostava de trazer à discussão aqui no canal. Se tiver uma opinião contrária ou uma opinião divergente, não precisa ser uma opinião contrária, todas as opiniões são válidas. Quem sabe um dia nós possamos também ajudar nestes temas, trazer se calhar estes temas a algumas escolas, quem sabe. Seria sempre interessante, principalmente quando nós damos responsabilidades às crianças e mostramos que os animais e o meio ambiente é para ser cuidado. E a responsabilização começa logo de pequenos para termos esta noção. Comentem, deem as vossas opiniões, eu estarei cá para as ler, no caso, e também debatermos aqui um pouco sobre o tema. Por hoje é tudo, fiquem bem e até à próxima.